nós somos alunos do terceiro ano B. Eu me chamo Elisa Alberta. Eu me chamo Davi José. E eu me chamo Isabela Alves. E o nosso primeiro experimento vai ser da osmoscopia. E o que vamos utilizar para esse experimento é um ovo de galinha, um pote com tampa e o vinagre. No nosso experimento, colocamos o ovo cru com casca em um recipiente com vinagre, ácido acético. Após alguns minutos, começa a formação de bolhas, evidenciando uma reação química entre a casca do ovo e o vinagre. Vale lembrar que o gás liberado nessa reação é o gás carbônico, CO2, que são as bolhas visíveis. Agora veremos o resultado da osmoscopia. Após alguns dias, podemos dizer que a casca desaparece e o ovo fica com um aspecto borrachudo. O que acontece? A casca do ovo, carbonato de cálcio, CaCO3, reage com o ácido acético, CH3COOH, que é do vinagre. Depois que a casca se dissolve, sobra apenas a membrana semipermeável do ovo. A água do vinagre, meio menos concentrado, entra no ovo por osmose, fazendo com que ele inche. Esse experimento ilustra na prática o que a osmoscopia estuda, o movimento do solvente por diferença de concentração através de uma membrana. Oi pessoal, sou o Pedro, da cidadã, dessa Elisa e nós somos do terceiro ano B. Hoje nós vamos realizar experimentos de tonoscopia. Os equipamentos que a gente vai utilizar vai ser o sal e uma colher para a gente misturar, a água para a gente colocar dentro do pote de vidro e um ovo que vai ser colocado dentro dessa água. A tonoscopia é uma propriedade coligativa que estuda a redução da pressão de vapor de um solvente quando um soluto não volátil é dissolvido nele. Ou seja, quando um soluto, como o sal, é adicionado à água, ele impede que parte das moléculas de água evapore, pois ocupa espaço na superfície do líquido. Isso reduz a pressão do vapor da solução em comparação com a da água pura. Como toda propriedade coligativa, a tonoscopia depende da quantidade de partículas do soluto na solução e não da sua natureza química. No experimento, utilizamos o mesmo recipiente em duas etapas. A primeira etapa foi colocar água pura no pote de vidro e adicionar o ovo. Percebemos que o ovo afundou, pois a densidade da água era menor que a do ovo. Já na segunda etapa, sem trocar o ovo, adicionamos sal à água e mexemos. Com isso, a concentração do soluto aumentou, elevando a densidade da solução, e o ovo boiou. E qual a relação desse experimento com a tonoscopia? Bom, a adição de sal, que sabemos que é um soluto não volátil, diminui a pressão de vapor da água, tonoscopia, e altera suas propriedades físicas, como a densidade e o ponto de ebulição. O experimento não mostra diretamente a pressão de vapor, mas ilustra o efeito de adição de soluto em uma solução, que é o princípio da tonoscopia, e como isso pode alterar o comportamento de objetos nela, como a flutuação do ovo. Estamos mais uma vez aqui para realizar o experimento Esfera de Gelo. Eu me chamo Davi José. Júlia. E eu chamo. E vamos aos utensílios que iremos utilizar para esse experimento. A gente vai usar um barbante, aqui um pedaço de barbante. A gente vai estar utilizando também uma vasilha com água bem gelada e gelo. E a gente vai estar utilizando também o sal. E o experimento é realizado muito da aprendizagem que será explicado pela Xana. Bom, primeiramente iremos colocar o barbante em cima do gelo, salpicar um pouco de sal por cima do barbante com gelo. Agora iremos aguardar uns minutinhos. Aconteceu nesse experimento que o sal ele derreteu o gelo, diminuindo assim o seu ponto de fusão. E com o derretimento do gelo, as fibras do barbante ele se penetrou dentro do gelo e isso permitiu que levantasse ele. Oi pessoal, eu sou o Pedro, essa é a Chave, essa é a Júlia, e nós somos do terceiro ano B. Vamos falar hoje sobre o experimento endoscopia. A gente vai estar utilizando para experimento sal, vai pegar o sal e também água fervente. A embrioscopia é uma propriedade coligativa que estuda a elevação da temperatura de ebulição do solvente em uma solução. Utilizamos os materiais, foi a água, o sal, uma panela e uma colher. O primeiro passo foi colocar aproximadamente 3 dedos de água na panela e levá-la ao fogo. Em alguns minutos percebemos que a água entrou no ponto de ebulição e daí colocamos o sal na água. Ao colocar o sal na água, algumas propriedades se intensificaram, pois diminuiu o ponto de fusão e aumentando assim o ponto de ebulição. Esse acontecimento é chamado de ebulioscopia, que é quando aumenta a concentração de um soluto não volátil em uma solução, que vai resultar na diminuição da pressão de um vapor.